A vizinhança anda xeretando demais o seu quintal. Sua janela está exposta demais aos olhares de fora. É para isso que serve Cerca Viva. Seja bem-vindo ao vídeo sobre ela. Começando pela capota vermelha, essa planta grande aqui atrás de mim. As flores nascem em grandes espigas chamativas e bem vermelhas, daí o nome, mas na verdade são brancas e atraem beija-flores. Você vai ver que essa planta bem podada, bem conduzida, comendo adubo direitinho, fica muito vistosa, completamente vermelha na época de floração. Capota vermelha é uma planta arbustiva, mas muitas vezes a gente pode usar de cerca viva uma planta trepadeira que foi conduzida na poda para virar um arbusto. A família toda do esclerodendro é de plantas trepadeiras, mas lenhosas. Isso significa que se você for podando direitinho e tiver paciência, elas se firmam bem sem a necessidade de um apoio. Fazem parte dessa família a lágrima de Cristo e o coração sangrento. As duas têm nomes terríveis, mas são plantas exuberantes que se enchem de flor quase o ano todo e também atraem beija-flor. E para completar esse grupo ainda tem o malvavisco, que muita gente confunde com um hibisco que não abriu, mas a florzinha dele é assim mesmo, meio fechadinha e para baixo. Além de uma planta boa para cerca viva e bastante resistente, uma espécie excelente para locais de muito sol, como a alamanda, outra trepadeira bastante lenhosa, mas que se enche de flores amarelas e aguenta sol quente o dia todo, calor, maresia, pau para toda obra. Aproveitando que a gente falou sobre o malvavisco, vamos então sugerir o hibisco, que é uma planta arbustiva com flores de muitas cores diferentes, de pétalas simples ou dobradas e que faz uma cerca viva muito ornamental. Tem ainda a clúzia, uma espécie nativa do Brasil, da região do Rio de Janeiro, ou seja, uma moça de muito calor, bastante umidade e que às vezes a gente está acostumado a enxergar só verde, só com folhas, mas que é uma planta que quanto mais sol tomar, mais flores produz. E as flores da clúzia, além de tudo, atraem abelhinhas nativas. Se o que você tem é uma região ensolarada, mais fria, mais serrana ou na região sul do Brasil, eu vou te sugerir 3 plantas com flor para cerca viva. Caliandra, que faz flores em forma de pompons, vermelhos ou cor-de-rosa. Azaleia, que tem uma enorme variedade de cores, mas que quanto mais frio passa, mais cheia de flor fica. E tumbérgia. Um detalhe sobre a tumbérgia, para fazer cerca viva, o ideal é você usar a tumbérgia arbustiva, como essa que você está vendo na imagem. A tumbérgia pendente é uma trepadeira, só que ao contrário das trepadeiras lenhosas, essa é uma trepadeira muito molengona. Ela precisa subir de um lado do muro para cair, ou seja, é uma cerca viva que não dispensa a cerca morta. Você vai precisar de um muro ou de um alambrado para que ela suba e então caia. Uma opção de cerca viva que foi muito popular durante décadas é o pingo-douro. Ele produz as folhas bem verde-limão e chama muita atenção no jardim, aceita poda, mas o mais interessante é que você permita que ele cresça um pouco mais selvagem para explorar as suas bolinhas amarelas. O pingo-douro tem esse nome porque as sementes fazem cápsulas em forma de bolinhas amarelas muito bonitinhas. Pingo-douro é muito usado para fazer cercas vivas mais baixas, cercas mais de condução, para que a pessoa não vá para o outro lado da cerca. Não necessariamente para tapar tudo, sabe? E aí você pode, com esse mesmo intuito, usar ixoras ou buchinhos. Tanto uma quanto o outro conseguem crescer bem grudadinhos, desde que você não bobeie na adubação e principalmente
nas podas, tá? É a poda que faz a cerca-viva ficar sempre bem cheia. E aqui uma pausa nesse vídeo para uma informação importante. O jeito certo de plantar cerca-viva é em zigue-zague. Então, avalie o espaço que a planta vai precisar para crescer e plante 2 fileiras, não em linha reta, porque você tem um enchimento muito melhor. Às vezes, a área que você quer proteger precisa realmente ficar blindada e não passar nem pensamento. Mais do que uma cerca viva, o que você está querendo é um muro vivo, intransponível. Vou te dar 3 sugestões que fazem esse fechamento. Detalhe só, vai ficar tão fechado que nem mesmo a vida silvestre consegue atravessar. Então, se você tem uma casa no campo, saiba que você vai aprisionar dentro da sua área alguns bichinhos que querem ir de um lado para o outro, tá? Pensa bem se é isso que você quer fazer. Primeira delas é a coroa de Cristo, que foi uma planta muito usada na época da minha avó para fazer tanto cercas vivas baixas quanto cercas vivas mais altas, até 1,5 m, 2 m, ela fecha bem. Como ela tem muito espinho, ela se torna uma cerca-viva intransponível. Outra opção espinhenta é a piteira, mas detalhe, essa planta fica gigantesca, tá? Realmente muito grande, e o que a torna mais intransponível nem é a borda serrilhada, e sim que ela vai gerando muitos filhos embaixo da planta mãe. E aí nem o jardineiro consegue passar direito. Terminando o grupo das cercas vivas intransponíveis e espinhentas, eu tenho uma sugestão que, além de oferecer uma boa blindagem, é comida. Te disse que as plantas para cerca viva podem oferecer muito mais do que um muro de concreto ofereceria, né? Pois bem, a Ora Pronobis não só protege a área que você precisa, cresce à meia sombra, dá muitas flores, tem espinhos que é para ninguém chegar muito perto e produz folhas comestíveis. Antes de dar as últimas sugestões desse vídeo, vou te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque a gente sempre traz vídeos recheados de dicas que vão direto ao ponto para quem quer plantar. Em áreas de muito sol e clima mais seco, experimente colocar a yucca, que embaixo faz um tronco bem fibroso, que às vezes é confundido com o da pata de elefante, mas ela tem as folhas muito duras e pontudas e produz lindos cachos brancos de flores perfumadas. Já a dracena é indicada para locais com ar um pouco mais úmido e aceita uma condição de meia sombra. Então, se você tiver algum tipo de estrutura, um muro de uma casa ou de um prédio, projetando sombra em cima dela, ela vai crescer bonita do mesmo jeito. Essa dracena que eu estou sugerindo aqui para grandes áreas é a dracena fragans, que já dá uma pista que a flor é muito perfumada. Todas essas espécies que eu sugeri podem ser encomendadas no garden ou na floricultura mais perto de você. Algumas você vai encontrar em hortos ou em chácaras que vendam plantas, mas o mais interessante é sempre conversar para descobrir qual é a mais abundante na sua cidade, porque cerca viva a gente geralmente usa em quantidade. E aí vale sempre que seja uma planta mais em conta para ficar bonito na vista, mas não pesar no seu bolso. Te encontro no próximo vídeo. Até mais!